Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre 10 lições aí sobre liderança. Mas antes de entrar no nosso tema, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona, marketing de resultado. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. Também aqui pelo Café nós falamos para Quero 2Pay, né? A maquininha a queridona Smart. Vou dar um grande abraço, pessoal. Que olha só, gurizada, a gente traz a queridona aqui que parcela em até 18 vezes, né, com as melhores taxas do mercado. E o melhor, né, você consegue a antecipação no dia útil seguinte. Então não tem taxa de antecipação, só a taxa mesmo do parcelamento. E mais, gurizada, ainda tem você pode adquirir a queridona por 12 vezes de R$ 9,90, a máquina mais completa do mercado aí, e ainda tem frete grátis. E mais, você pode utilizar, né, o cupom de desconto Café Empreendedor 10, né? Você ganha aí 10% a mais de desconto aí na maquininha, na queridona Smart. É só acessar quero2pay.com.br. E também aqui no Café falamos para VG Consultores Associados. Agora a VG é o quê? É internacional, Consultorias em gestão estratégica e VPO financeiro e de gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão, né? Sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, olha só, hoje nós vamos bater um papo sobre o que? Um tema que é fundamental. A gente batendo 300 programas aí, a gente já falou algumas vezes sobre o tema de hoje, que é liderança aí, né? As 10 lições, a gente vai passar hoje 10 lições sobre liderança. A gente fez vários, né, relacionando esses pontos aí, que é uma necessidade, que eu diria o seguinte, que a gente vai fazer 400, 500, 600 programas e qualquer um que a gente fizer ainda vai estar, ainda vai valer, sabe? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, algumas coisas podem mudar, certamente o cerne ali do programa, do episódio, vai valer bastante ainda, né? Tudo tranquilo na Santa Paz, pessoal? Tudo certo. Tudo certinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz horas que a gente não fazia assim, hein? Pro pessoal que tá nos acompanhando, saudade de vocês, faz tempo, faz quase uma semana que a gente não se vê. É verdade. Mentirinha, isso é gravado. Mas, cara, eu tava comentando, cada vez mais a gente fala sobre as empresas e a cultura das empresas ser voltadas às pessoas, para as pessoas, com as pessoas. E quando a gente fala em pessoas, a gente sempre vai falar sobre liderança, até porque um dos tópicos hoje que a gente vai falar é liderança e gestão, a diferenciação disso. Então, cada vez mais que se fala liderança, se fala em pessoas. E aí, como a gente fala que o mundo e as empresas cada vez olha e tem esse olhar para as pessoas, nós sempre vamos falar sobre liderança, né? Então, liderança cada vez vai ser mais necessário e vai ser mais desenvolvido nas empresas. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar as nossas 10 lições aí, que a gente se reuniu, fez um brainstorm aqui sobre o que a gente entende como mais importante, né? Podem ser que faltem algumas coisas aí, mas também fica a dica, né, pro pessoal que nos acompanha. Manda aí, quem sabe, sua sugestão, a gente bota lá nas nossas redes sociais, ainda com o direito do @, né? Quer puxar primeiro aí, Vinícius? Vamos lá, vamos iniciar então nossas 10 dicas. A primeira é uma porrada, um soco no estômago. Uma voadora? É pra chegar no pé, fazendo o pessoal ficar refletindo, dizendo, cara, será que eu concordo, não concordo? Cultura organizacional. A gente fala sempre que ela é importante, então a gente vai vir com uma frase como dica. A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Depois eu busco o autor, eu uso ela bastante nas minhas aulas. Peter Drucker. Só ele. Só ele. E aí, cultura organizacional come a estratégia no café da América? Não, acho que sim, porque eu acho que a grande diferença aqui é que a estratégia é um processo planejado, deliberado, enquanto que a cultura é orgânica, é o que está acontecendo ali todo dia, né? Então, a gente acreditar que o que está formalmente estabelecido vai se sobrepor
a imprevisibilidade, ao dia a dia, as pessoas interagindo, a dinâmica da coisa é meio inocente, né? Então, a gente tem que fazer o esforço de que as coisas estejam alinhadas, mas na prática, para mim, é muito real isso, sabe? Não tem como conter o que se estabelece em termos de cultura, né? A forma como as normas, as pessoas, as relações e outros tantos fatores vão estabelecendo a identidade daquela empresa lá no dia a dia. E acho que tem um outro processo que corre em paralelo, que é tentar meio que dar o norte, definir e tudo mais. Então, acho que tende a ter um desnível entre uma coisa e outra, que não necessariamente vai ser prejudicial. Acho que é uma característica, vamos dizer assim. Eu acredito bastante nessa frase, principalmente para dar mais evidência e mais importância à cultura organizacional. Por que ela é impactante? Porque ela quer dizer que se tu não tem cultura organizada, porque a cultura sempre vai existir, tu acompanhando e norteando ela ou não, não adianta ter estratégia. Tu pode criar a melhor estratégia do mundo, que se a tua empresa não está organizada, teus colaboradores não estão trabalhando todos de uma forma com que se busque os resultados, tu pode criar a melhor estratégia, tu pode trazer as estratégias lá do Google, da Apple, né, desses grandes players que a gente vê como sucesso, né, não é por ter a Coca, ter o confete, ter a mesa de ping-pong, ninguém está falando isso, a gente está falando sobre resultado. Se tu tem a melhor estratégia e não tem uma cultura bem definida, os colaboradores sabendo como se trabalha lá dentro, concordando com ela, se sentindo engajados sobre a empresa, não vai funcionar. Então essa é a primeira dica aí das 10 dicas sobre liderança. A segunda é que temos que entender que o líder não é somente o cara que vai dar o feedback. Ele também precisa saber receber um feedback. É isso, Érica? Eu particularmente acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Eu acho que a gente fala muito sobre contexto de avaliação, sobre como a gente se preparar para falar para o outro, né? E acho que a gente, enquanto líder, pensa muito em como é que eu vou falar, como é que eu vou acompanhar, e ainda não aprendeu ou não botou tanto esforço em estar na posição contrária, né? E, agora é a minha equipe que vai me dizer o que funciona e o que não funciona no meu jeito de liderar. E acho que, enfim, nem toda a dinâmica estabelecida, nem todo o processo estabelecido nas empresas contempla esse espaço, né, de o líder ouvir, e acho que talvez esteja um pouco aí o problema, né, muito na visão de que o principal papel do líder no processo é dar o feedback. Mas acho que além da questão do processo lá, né, de como é que a empresa trabalha as questões de avaliação, né, e do retorno, eu acho que tem também uma esfera pessoal, né, que é bom, assim, eu vou ouvir daqui a pouco coisas que eu vou discordar, que eu não vou concordar, eu vou ter que seguir depois convivendo com aquela pessoa, eu vou ter uma relação daquela pessoa ser subordinada a mim. Eu acho que se receber, né, a avaliação é uma arte, né, digamos assim, é uma coisa que a gente tem que se desenvolver muito, pensar mais ainda nesses contextos onde a gente está ocupando uma posição de líder e em algum momento vai ouvir sobre, como é a minha liderança. Eu acho que é uma lição de liderança, né, casando aí com o tema do nosso programa, muito importante. Eu nunca vou ser um bom líder se eu não conseguir ouvir, refletir, avaliar e principalmente estar aberto para que aqueles que trabalham comigo possam me dizer, olha, tal coisa é legal, tal coisa não é legal. Cara, e como é que é o desenvolvimento disso? Quer dizer, vamos pegar uma empresa aí que não tenha nem esse processo, nem a avaliação, né? Que tem um líder que, sei lá, está sendo formado ou coisa do tipo, mas como é que tu inicia, né, esse processo de escutar os colaboradores? Porque daqui a pouco ali o líder ele não vai querer, aliás, o liderado ele não vai querer expor ao seu líder direto ali realmente o que ele está pensando, o que ele está imaginando. Como é que tu começa um processo para poder avaliar isso, né? Para mim é a parte de comunicação, tá? Transparência. É questionar e saber que as primeiras vezes não vai acontecer. As primeiras vezes realmente os liderados não vão comunicar aquilo que ele realmente precisa comunicar. Tá tudo maravilhoso, eu amo esse lugar aqui, tá ok? Mas tu ter consistência e dar segurança para ele que é um espaço que ele pode falar, né? Que ele se sinta à vontade e com o tempo ele vai se desenvolver.
Óbvio que tu ter um serviço ou tu ter pessoas da área de gestão de pessoas que auxiliem nesse processo, tu ganha mais velocidade, tu ganha mais tempo para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Mas tudo, quando se fala em construção, né, de relacionamento entre líder e liderado, principalmente nessa questão de ter confiança para se falar, é com o tempo. É tu criar um ambiente, fazendo link com o primeiro, cultura organizacional. Tu criar uma cultura onde as pessoas se sintam acolhidas por aquilo, que sabe que aquilo não vai ser usado contra ela, que ela vai poder falar, é o primeiro passo. E eu daria uma dica, tá, para as empresas iniciarem um trabalho desse. Façam uma dinâmica que se chama 7 minutos. Cria uma dinâmica onde tu vai sentar 2 pessoas, pode ser líder, liderado ou qualquer outro cargo, e tu vai cronometrar que uma pessoa vai falar durante 7 minutos e a outra vai apenas escutar com atenção. Sem estar no celular. Não, escutando, prestando atenção na outra pessoa, e ela não pode interagir. Ela no máximo vai concordar. Ok, e mais nada. Ela não pode intervir, não pode rebater, não pode nada. E a outra pessoa vai falar por 7 minutos, depois tu inverte esses papéis. É muito interessante o exercício, porque tem muita gente que não tem o que falar em 7 minutos, e 7 minutos parece pouco, e muita gente não consegue ouvir sem interromper durante 7 minutos. É uma baita dinâmica, fica a dica pra gente exercitar. Muito bem, vamos pra próxima aí então. Eu vou puxar aqui a terceira, que eu vou inverter essa ordem. Liderar pode ser um processo solitário. Porque quando a gente fala em liderança, a gente fala em pessoas. Então, se eu sou líder de pessoas, eu nunca vou estar sozinho. Mas com quem tu vai trocar ideia, né, para poder passar para os liderados? Aí é que tá. Com quem tu vai conversar sobre o que fazer, né, que atitude tomar? Rolou um problema entre os teus liderados ali, como é que tu... O que tu faz? Resolve sozinho? E acho que assim, a gente está objetivamente falando de uma relação que tem um desnível hierárquico, né? Então, tem conflito de interesse potencial, né? Nem vamos entrar no mérito se esse líder é o dono do negócio ou se ele também é um colaborador, porque eu acho que isso também é uma outra coisa, né? Às vezes o colaborador que exerce uma posição de liderança, que ocupa uma posição de liderança, ele é muito castigado, digamos assim, porque ele não encontra nos seus pares, né, nenhum tipo de identificação, de apoio, porque não se enxergam como ele, por ele ser um líder, mas ao mesmo tempo o outro lado também não é que nem ele, porque ele não é o dono do negócio, né? Então, essa questão da dimensão mais solitária da liderança, ela é muito real por conta disso que tu diz, né, Leandro? Às vezes tu não vai ter com quem conversar, tu não vai ter com quem trocar, né? As pessoas vão se unir em coisas comuns ali dentro da equipe que elas não são coisas que têm a ver contigo ou que cabem a ti, né? Ou às vezes vai acontecer alguma coisa que tu vai ter que tomar uma posição mais rígida ou uma decisão não tão popular, e tudo isso vai te colocar num lugar onde tu não vai estar agradando, né? E até tem coisas que me chamam a atenção, assim, tipo, até do comportamento do líder, né? A gente fala isso em algum momento aqui, mas assim, na exposição, né, nas redes sociais, por exemplo, como é que isso se dá? Porque tu tem que tomar uma decisão, tu falou em decisões que são muitas vezes impopulares ali com a galera. Tá, mas aí a tua vida, né, pessoal, tá lá na rede social, mostra uma realidade daqui a pouco um pouco diferente, enfim. Também isso me faz pensar que o líder ainda tem que ser mais solitário do ponto de vista da rede social mesmo, daqui a pouco de não interagir, não estar ali com seus colaboradores, seus liderados, tal, não ter talvez essa mesma abertura que tem na rede social, né, com amigos e tudo mais. Eu vou te dar uma questão muito pessoal, assim, né? Eu mudei bastante a minha forma de liderança nos últimos anos. Hoje eu não trabalho mais dessa forma como eu trabalhava antes, de um distanciamento, né? Hoje, sabendo dar os limites, né, profissionais, eu tento criar um ambiente de muito companheirismo, muita parceria, e na própria rede social de interagir com os colaboradores, de não ter essa questão de não expor muito. Eu acho que algumas profissões sim, tem algumas restrições, mas entendo que a construção de equipe hoje cada vez passa mais por essa falta de divisões, assim, sabe? De, não tem mais essa questão de, tipo, isso aqui o líder faz, isso aqui os colaboradores
podem fazer, somente se eu sou líder. Sabe aquela coisa, eu posso fazer isso porque eu sou o dono? Cara, eu particularmente abomino isso, né? Cara, tu pode ter algumas, entre aspas, regalias, não tem problema, mas quando tu precisa falar isso, aí tá o erro, né? Porque tu não conseguiu construir a consciência na equipe de quais são os limites, né? É difícil, e quem trabalha com uma administração mais tradicional, né, sabe, porque sempre tem aquela questão de, tipo, essa é a cadeira do chefe, ninguém senta, né? Mas acho que a gente vai caminhar cada vez mais para desconstrução de equipes verticais, mais horizontais, menos liderança ou mais liderados por liderança, né? E quebrando um pouquinho essas barreiras, né? Muito bem. Vamos para a próxima. Cara, eu vou puxar um que tem um pouquinho a ver com isso que eu falei agora no final, que existe um livro aí, já bastante antigo, mas que cada vez mais ele fica em evidência, né? Que se chama Liderança Servidora. Então, uma liderança que cada vez mais vai servir aos outros do que, de fato, vai trabalhar, não só colocando a mão na massa, mas acho que usando os outros, né? Antigamente se via muito que o líder lá, tem até aquela chargezinha lá do líder com chicote, tirando o máximo dos outros, né? O chefe. O chefe, né? E o líder. Tava junto ali. E cada vez mais o líder. Mas eu não vejo nenhum líder mais estando junto, empurrando. Ele vai ser um líder que mais vai propiciar recursos para que a equipe chegue no resultado. E para mim, muito isso é a servidão, né? E acho que assim, isso resolve um problema bem clássico dessa equação, que é o seguinte: tem muito líder que acha que para fazer uma boa liderança ele também tem que ser operacional. Ele tem que pegar junto e fazer junto e mostrar como é que faz. E eu acho que essa proposta da liderança servidora, ela entra resolvendo isso de uma outra forma. Ela entra reconhecendo que o líder não tem a mesma atribuição do liderado, mas que se ele fizer bem feito a questão de criar condições, o liderado vai fazer o que precisa ser feito, e aí, de fato, o trabalho dele vai ter sido concluído com sucesso, digamos assim, que é dar condição para o outro. Né? É muito interessante essa perspectiva, acho que vem acontecendo já em muitos contextos, e acho que tem muita coisa aí para a gente observar sobre essa questão da liderança servidora. Né? Tá, mas liderança ou gestão? Eu sou um gestor ou sou um líder? Vou deixar para ti mesmo responder. Qual é a diferença, então, de quando a gente fala em líder, quando a gente fala em liderança e gestão? Na verdade, os termos eles caminham de forma em conjunto, né? Mas se a gente buscar as bases teóricas, né, ou os fundamentos, qual é a grande diferença entre liderança e gestão ou gestor? É que a liderança ela é extremamente focada em pessoas. O papel da liderança ela está sempre vinculada a pessoas. Quando tu fala que tu é líder, tu tem que ser líder de alguém. Tá? Às vezes se usa esse termo até como cargo, e às vezes são pessoas que lideram processos e não pessoas. Mas a base fundamental é que tu liderança é vinculada a pessoas, e tu tem que fazer o papel muito mais de engajador, motivador, né? De saber lidar com essas diferenciações, com essas servidões e extrair o máximo delas. Já o gestor é o cara mais dos resultados, dos processos. Ele faz com que os recursos, ele faz com que os resultados sejam alcançados, né? O processo está bem definido, está se alcançando as métricas, tu tem tudo planejado. Essa é a função de um gestor. Tá, mas eu tenho que ser líder ou eu tenho que ser gestor? Tu tem que ser os dois. O profissional de ponta, o profissional que a gente sabe que muitas vezes é multidisciplinar, ele tem essa incumbência de saber trabalhar com as pessoas para se alcançar os resultados e ter os resultados controlados, monitorados, fazendo o PDCA acontecer. Porque a gente sabe que na prática nós temos muitos perfis de motivadores que não chegam a lugar nenhum, ou o muito certinho que também não alcança o resultado porque ninguém embarca. Ninguém trabalha junto. Ninguém embarca com ele. Ele é o chato. Ele é o cara que ninguém quer trabalhar em conjunto. É o cara do processinho, dos resultados, da meta, mas ninguém gosta do cara. Então é o desafio.
né? O desafio está aí, né? Busque um equilíbrio. Tu não precisa ser o melhor líder e o melhor gestor. Se tu tiver isso equilibrado para cima, né? Sim. Tu Isso vai que tu alcançar. pode melhorar, né? Que tu pode continuar estudando, enfim, desenvolver novas E tu habilidades. vai alcançar o resultado. Agora a dica mesmo, tá? Vou contratar um gestor, vou contratar um gerente, um supervisor, um coordenador. Olha pra ti, vê qual é a tua maior deficiência e contrata alguém que te complemente. Eu sou um baita motivador, eu sou o cara do Red Bull. Eu vou lá, desculpa a propaganda, vou lá. Não, mas eu tá tomo valendo. energético e às 8 da manhã eu tô pilhado botando... O pessoal das antigas sabe os Summer Electro Hits lá. Nossa senhora! Ei! Cara, contrata alguém pra fazer a gestão. Contrata o cara que vai se ligar mais lá no CRM pra olhar se o processo tá redondo, estão cadastrando os leads, né? Não, eu sou o cara do processinho. Contrata um cara mais motivador, um cara que vai engajar lá desde o início e a equipe vai pegar junto com ele. Busque sempre o equilíbrio através das outras pessoas, né? E entenda que precisa, né? Às vezes, eu queria ter um outro igual a mim, que a gente pudesse os dois, sei lá, botar o foco no processinho. Não adianta. Não vai rolar. Não. Buenas. Próxima. Temos mais 4, 5 dicas, né? E essa agora que vem aí fala sobre liderança 4.0, liderança 5.0. Como é que a gente consegue colocar a tecnologia para nos apoiar? Joguei pra mesa. Não, eu tô matutando aqui ainda, refletindo. Cara, até no nosso último programa, a Ari esteve aqui e falou um pouquinho sobre o que a gente pode delegar, né? E não fazer com que aquelas pequenas tarefas ou as responsabilidades dos outros afetem o nosso trabalho, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala em tecnologia. A gente vê muita empresa que é da área de tecnologia, mas que não consegue inserir tecnologia nos seus processos, na sua rotina. Vou dar um exemplo. Fechadura. Quantos não tem um recepcionista que tem que ficar abrindo e fechando porta para os colaboradores da empresa? Por que tu não tem uma fechadura eletrônica? Para o cara botar um dedão, botar uma senha e entrar. O quanto isso otimiza os processos da tua empresa? Não existe mais uma pessoa para ficar somente recepcionando as outras. Acabou isso. Tu não tem mais porquê. Mas tu precisa ter uma recepcionista. Ok, mas ela vai ter outras responsabilidades mais complexas. Acabou a era do trabalho somente braçal. E tu como líder, tu tem que enxergar isso porque isso é custo. É custo tu pagar um salário mínimo que cada vez está mais caro, com encargos e outras coisas, para tu não extrair. Como eu vou melhorar os processos para diminuir custo ou eu vou maximizar o faturamento, a receita da empresa através dessas pessoas? E a gente sabe que cada vez mais a gente trabalha com pessoas através de competências, de perfil, né? E como é difícil tu achar um perfil complementar. Eu tenho pessoas simpáticas, mas que não são boas de vendas. Eu tenho pessoas que são burocráticas e que não conseguem trabalhar em equipe. Então, cada vez mais tu precisa de pessoas multitarefas. Então, achar aquelas competências coringas. E o resto é treinar. O resto é treinar a competência. Cara, e esse treinamento pode ser usado através da tecnologia. Aí tem uma porrada de curso que tu pode disponibilizar, games, entre outros aí. Tem empresas que fazem investimento, né, forte em gamificação, né? E aí transforma, muitas vezes, aquele colaborador que está iniciando, faz toda a parte da entrada desse colaborador com de forma virtual, muitas vezes, né? Mas é utilizar, cara. Tem muita ferramenta gratuita, tem muita ferramenta que é barata para utilizar e dinamiza o processo. Não só de entrada, mas de treinamento, de... Daqui a pouco, todo dia, por que todo dia não tem algum aplicativo, algo que faça o teu colaborador refletir sobre o que ele está fazendo? Quer dizer, vai falar sobre vendas. Cara, alguma forma de interagir sobre uma temática da semana, alguma coisa assim, né? E a gente falou em outros programas que tecnologia, inovação, não é somente contratar o sistema mais caro, né? E a gamificação eu acho muito legal, porque às vezes a gente acha que isso é muito distante da nossa realidade. Mas eu tava no churrasco, uns 2 domingos atrás, com 2 casais mais próximos nossos,
E aí era o papel do lixo, né? Ah, o papelzinho fica sempre em cima da mesa. Pô, aqui ó, faz uma cesta aqui. E daí levantou a tampa e obrigou a pessoa a jogar o papelzinho do lixo na cesta, né? Cara, às vezes são processos simples que tu atrai a atenção e tu entendendo a cultura e como teus colaboradores são, tu consegue tornar uma experiência chata em coisas divertidas ou que motive as pessoas a fazerem. Então, pensa um pouquinho fora da caixa na questão de gamificação, né? Própria integração onboarding, né, como tu tava dizendo. O que tu pode... Por exemplo, tá? Lá na VG a gente tem o kit de boas-vindas que a gente dá alguns elementos, né? Então, uma caneta, uma caneca, uma agenda, uma camiseta e tal. Por que não fazer uma gamificação onde a pessoa conquista isso? E essa conquista vai ser a partir de um roteiro que tem que ser feito na integração. Então, por exemplo, a pessoa tem que se apresentar para 4 pessoas dentro da empresa. Ganhou uma caneta. Ganhou uma caneca. Ganhou uma camiseta. Lembrou da cultura ou de algum valor, algo, né, enfim, que é importante. Dia, tu tem que vir para a empresa sabendo tua senha de acesso e com a camiseta da empresa. Tu vai ganhar mais a agenda. Cara, eu tô falando isso e eu não tô praticando, mas são coisas que a gente faz num brainstorming rápido que tu vai engajar a pessoa a saber mais sobre aquilo. Quantas vezes as pessoas não sabem nem a senha de acesso porque não decoram, porque não sabem o Wi-Fi da empresa? Transforma isso num jogo, em uma coisa que a pessoa se divirta fazendo. Pô, e coisa importante é o colaborador saber o Wi-Fi da empresa quando chegar o cliente ali, tá na ponta da língua, né? Pera aí que eu vou ver pro fulano ali. Pá, coisa, né? Então, tem como tu trazer elementos para te ajudar na liderança. Através de sistemas, através de métodos, mas aí vem, eu vou já trazer o próximo que fala o seguinte, liderar dá mais trabalho do que operar. Por que eu fiz esse gancho? Porque tu precisa ter tempo para liderar. Uhum. E aí aquilo que a Erika tá falando, sair descolar da operação, sair do... o líder tem que ser o cara que mais sabe a parte técnica. Não existe mais isso, é mentira. O líder não tem que ser o mais especialista. Ele pode entender o processo, saber como funciona para cobrar. Ok, mas ele não tem que saber fazer lá na mão de obra. E aí, tu precisa ter tempo para liderar. Para pensar fora da caixa, para trazer soluções, né? Daí é que saem péssimas escolhas, muitas vezes, de promoção, né? Vamos olhar quem é que domina mais a operação e este é melhor o vendedor, é o gerente, ser, é o líder. É, o líder, né? Então, enfim, acho que a gente falou isso tantas vezes já aqui no... E aí tu perde um excelente profissional numa ponta e ganha um péssimo na outra. E liga de novo com a ideia da liderança servidora, né? Que a gente dizia antes. Não é a mesma coisa. Tu ser o líder de um processo não significa que tu é a pessoa que melhor conhece aquele processo, que mais domina aquele processo, que é, né, a referência técnica daquele processo. Carreira em Y, pesquisem, por favor. Carreira em Y. Bom, vamos então para nossa 8ª dica, né? Que sempre a gente está amarrando uma coisa na outra. Ok, né? Eu vou começar a delegar. É isso que eu preciso fazer. Né? Líder não tem que começar a delegar, a gente não acabou de falar isso, vamos delegar para um sistema, vamos delegar para outra pessoa fazer essa função para mim. Mas delegar é diferente de delargar. Nem existe esse termo, mas a gente usa no meio de negócio, de gestão. O que é o delargar? Cara, é não fazer o PDCA. Assume aí, fulano. Tchê, isso é contigo? Te vira e eu não vou nem saber se tu fez ou não fez. Eu passei pra ti. Se der uma M, a Erika que era responsável, eu passei pra ela. Eu não te passei? E eu registrei que eu te passei, tá aqui, ó. Tá no WhatsApp. Não, nós não podemos delargar. E aí, a gente já citou 35 vezes, eu acho que nos últimos 3 programas, sobre PDCA. E as 4 letrinhas que todo administrador ou quem estudou um pouquinho sobre administração, gestão, negócios, já ouviu esse termo. Não, sério, se fez administração, foi impactado, sei lá, em semestres diferentes, em disciplinas diferentes, o tempo inteiro. Agora, sabe qual é o desafio? Quantos fazem PDCA mesmo no dia a dia? Sabe? De forma estruturada, né? Não é assim, tá na minha cabeça aqui, ponto final. Não, sistemática. Não. Como é que eu planejo, como é que eu faço, como é que eu controlo e como é que eu refaço, eu ajusto as velas para começar novamente. Isso é delegar. E delegar, pra mim, também tá muito alinhado a tu não ensinar, mas tu
uma mistura de uma didática com acompanhar o Apoiar. tá Tem que ali. apoiar, né? É. Tu tem que Se tu não tá ensinando, literalmente, tu tá promovendo que isso aconteça de alguma forma. Mas não no te vira sozinho, meu Bruno. Mas até o ensinar é importante ali no planejamento, né? Pra quem eu vou delegar, se a pessoa sabe fazer, não sabe, o que eu preciso apontar, mas deixar ela fazer, né? E aí controlar, como fez. Agora, o principal também, principal não, mas uma das coisas importantes sobre delegar é ninguém vai fazer como você. Não cobra o resultado do outro como se tu tivesse feito. Entende a limitação, entende quem está fazendo e aceita. Aceita que dói menos. Não, e até porque essa pessoa nunca vai chegar a saber fazer se ela não tiver a oportunidade de começar a fazer, né? E aí, bom, com o tempo, a consistência, né, outros resultados vão ter, mas sempre, se não houver esse espaço para aprender, né, e aprender errando, eventualmente, nunca vai se chegar a delegar nada, né? Porque, bom, vai ficar sempre em quem já sabe fazer. E como o exemplo ele ensina, né? Porque quando tu começa a delegar de forma correta, a pessoa que recebe a demanda também aprende. E aprende de um jeito diferente, faz, né? Cria. E até começar a delegar também. Porque aí vem a nossa penúltima dica, que é: tu não vai ser líder para sempre e nem tá no posto de liderança para sempre, naquele posto de liderança. Mesmo que o negócio seja teu. Discorra, por favor. Discorra, por favor. Não, é porque, de novo, eu vou lembrar aquela coisa, né? De que às vezes a gente tá falando de um líder que é o dono de negócios, às vezes a gente tá falando de um líder que é um colaborador também, né? Mas acho que, enfim, mesmo na situação mais estereotipada, a empresa é minha, quem manda aqui sou eu, não necessariamente para sempre, né? A empresa, ela é uma entidade separada. Um dia ela vai ser de outra pessoa, um dia ela vai ser comprada, herdada, enfim, alguma outra coisa vai acontecer, né? Ninguém é imortal, a gente tá todo mundo suscetível aí a várias portas de saída das posições que a gente ocupa hoje. E acho que às vezes isso se perde de perspectiva, né? Às vezes a pessoa fica tão identificada com a posição da liderança, tão só enxerga aquilo, só vive aquilo, e ela não consegue dar 2 passos para trás e pensar que aquilo é uma coisa temporária, de alguma forma, na vida dela, né? E para a empresa também. E que precisa criar, assim, né, novos líderes para poder ocupar esse posto, fazer alguma sucessão e tal. E entender também se essa é a carreira que quer seguir também, né? Quando a gente fala de transição de carreira, muitas vezes ela pode ser dentro da mesma empresa ou em outras empresas, mas também qual é a linha de trabalho que eu quero seguir. Muitas vezes a pessoa se experiencia como líder, mas, cara, não é mais o que eu quero fazer. Recentemente, um conhecido meu tá passando por isso, né? Ele ficou 12 anos numa empresa, 8 anos fazendo gestão. Ficou 4 anos na operação e 8 anos fazendo gestão. E acabou agora o caminho dele dentro daquela empresa. Agora ele vai voltar pro mercado. Ele volta pra operação ou volta a ser gestor? O que eu faço? Como é que o mercado vai me receber? Eu era gestor em uma empresa. Será que eu quero seguir sendo gestor em outras empresas? Porque a cultura muda. Muda a forma de liderar, muda os liderados, né? O desafio é grande. Carreira em Y. Carreira em Y. E pra fechar, nossa última dica, ou tem dica bônus? Eu acho que não tem dica bônus, né? Vamos pra última dica. Que é o seguinte, a gente tá falando muito sobre essa questão das importâncias de tudo sobre liderança. E como é importante o líder não ser mais o operador. Mas a gente tem o líder dos líderes. E que pouco se fala na importância deste papel. Porque a operação desse líder é ser líder abaixo, né? Se eu desço um degrau, eu sigo sendo líder. Então, olha como é mais abstrato tu pensar nesse cargo. É o cara que vai passar o tempo inteiro engajando, desenvolvendo outros líderes. Pouco se fala da importância desse papel. Sempre se fala em liderança sendo o caminho direto para os operadores, para a técnica, né? Então, eu tenho que liderar as pessoas para chegar no resultado. Pô, e o cara que tá lá em cima? O cara que abaixo dele só tem outros níveis de liderança, que abaixo tem mais níveis de liderança. Olha o desafio e a complexidade desse cargo. E o que é importante para esse cargo se desenvolver, né?
O que eu quero destacar com isso? Essa pessoa, ela é extremamente estrategista. Ela é uma pessoa que vai lidar muito mais com resultados e entender como extrair mais dessas pessoas que vão extrair de outras pessoas o resultado final, o efeito cascata, que são habilidades muito difíceis de tu buscar em um colaborador ou que tu vai desenvolver com o tempo. Dificilmente tu vai pegar uma pessoa no mercado para trazer para uma empresa. Geralmente ela se desenvolve lá dentro, né? Por quê? Porque a cultura tem que estar muito bem desenvolvida, a pessoa tem que dominar muito a cultura para extrair, né? É a liderança estratégica que a gente chama, né? Se a gente pegar lá as cadeias de gestão, é o estratégia master. Depois tu vem pro tático, depois tu vem pro operacional. E pouco se fala em desenvolvimento dessas pessoas, em habilidades específicas, em competências e como essas pessoas têm que saber fazer leitura das outras pessoas. Aí vem muita parte de psicologia organizacional, muita parte de desenvolvimento de pessoas, porque tu vai trabalhar somente com pessoas. Tu não vai estar olhando muito processo lá embaixo. Tu tem que fazer com que aquele líder que vai trabalhar com o operacional entenda a estratégia da empresa e transforme isso em ações. E são cargos que muitas vezes não tem nem tempo para respirar. Mas a gestão do tempo é cada vez mais importante, porque no Gotas, que a gente trouxe no último programa, falava sobre isso, né? Sobre a procrastinação, e ali seria o tempo livre, vamos dizer assim, não só procrastinação, de a importância de tu parar e cara, dar um passo para trás e enxergar a empresa, enxergar as pessoas, enxergar o teu negócio. E muitas vezes essas pessoas que são muito capacitadas não têm até ânsia de ficar parado. Eu falei isso no último programa, de fazer um mindfulness, né? Se tu parar 5 minutos, só ficar, cara, percebendo a tua respiração, tu fica nervoso de estar pensando, cara, mas eu não tô fazendo nada. Mas eu tenho uma agenda cheia, eu tenho reunião, daqui a pouco eu não vou me preparar pra reunião. E eu tô pensando sobre a minha respiração. Se meu pulmão tá enchendo e esvaziando. Cara, é insano, é louco. Porque a gente é cada vez mais preparado pra estar ocupado. Se a gente não tá ocupado, a gente não é importante. Psicóloga, me ajuda. Só assim Perfeito, embaixo. né? Muito bem, gurizada. Eu tenho uma dica bônus. Tem que ter dica bônus aqui, né? Que é o seguinte, cara. Continuar consumindo podcast, que tem muito conteúdo sobre gestão de pessoas, sobre liderança, entre outros pontos aí extremamente importantes para o dia a dia de qualquer profissional que ainda está no mercado ou para quem ainda vai entrar no mercado. Então acessa lá o caféempreendedor.org, né, cara? Essa é a dica bônus, essa é a melhor dica, né? Continua consumindo que ainda vem coisa boa por aí. Tchê, pode visitar os nossos patrocinadores, né? Pô, com certeza. Falando neles aqui, quer puxar um aí, não? Eu vou falar que agora a VG é internacional. Dale, ficha. Não, mas acho que é legal falar dos nossos patrocinadores, além, né, das Claro, empresas aqui da banca, que são bem importantes, mas também quem está investindo, pessoal que está de fora conhecendo o podcast, tá acompanhando a nossa trajetória, que não é pequena, é longa e tem bastante programas para comprovar e apoiar todo esse pessoal aí que nos consome, empreendedores, gestores, mas, fazer um agradecimento especial ao Sicredi e ao Quero 2Pay, que são empresas que investiram, que investem aqui no nosso podcast, mas que eles ajudam também a gente produzir, né, com mais qualidade, levar para cada vez mais pessoas o nosso conteúdo, e a gente sabe aí que tem depoimentos de todo o Brasil, até de fora do país, que a gente vai lá e bota uma pílulazinha lá, a gente ajuda um pouquinho a cada dia o pessoal a se desenvolver, a querer mais, a investir em pessoas, investir no empreendedorismo, que é ele que faz esse país ser cada vez maior e melhor. Falando neles, então, gurizada, vamos citar essa galera, né, que é importantíssimo aqui no nosso podcast, como bem disse o Vinícius, que é o Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. O Sicredi tem várias formas aí que contribuem ao longo do tempo para a melhor das comunidades, entre outros aí. Então, muito legal o pessoal também conhecer a história um pouco do Sicredi. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio, acesse arcona.com.br. Também falamos para Quero 2Pay, que é o nosso mais novo patrocinador aí, pessoal. É o Quero 2Pay. O Quero 2Pay traz o que? A maquininha, a queridona Smart.
que tem... Pô, tinha fechado o microfone aqui. Que tem as melhores taxas do mercado aí, com parcelamento, cara, de até 18 vezes e pagamento no dia útil seguinte. Aí, sem o quê? Sem a taxa de antecipação. Cara, pra quem é estabelecimento comercial, pra quem administra, aí, isso faz uma diferença. Peraí que eu abri o errado aqui. Fala de novo aí. Tava no mute antes, cara. O pessoal que lê Lagos estava me acompanhando aqui no vídeo, mas eu tava comentando que para quem tá abrindo o seu negócio, tá começando uma nova operação, cara, a taxa de antecipação é muito importante ser a mínima possível e se puder ser zerada, fantástico. Não precisa buscar um capital de giro mais caro, tu não precisa eliminar, de repente, a gordurinha que tu tem, a reserva que é importante para depois tomar as decisões mais à frente. Então, é um baita diferencial. E eu sou fãzão do nome, cara. Queridona é demais. Queridona é demais. É a nossa queridona aqui, né, cara? E outro negócio interessante, falou para quem tá abrindo negócio, outro negócio que é negócio, pô, ficou 13 no negócio, é o seguinte, cara. Você pode comprar a maquininha em 12 vezes de R$ 9,90. Ela antes estava R$ 79, 12 de 79. Cara, 12 vezes de R$ 9,90 e ainda tem frete grátis. 33 centavos por dia, é isso? Mais ou menos por aí, Meu Deus do céu. Pra ter uma queridona, Cara, e não é porque é o nosso patrocinador só, né, cara? Mas se você entrar no site lá, Quero 2Pay, acessar a maquininha e olhar ela, tu vai ver que o design, ela é já com Android. Então, ela pode, além de todo o sistema ali de pagamento, a Quero 2Pay vai trazer outros produtos e eles já vão sair integrados ali dentro do Android. Então, cara, top das galáxias, 12 de R$ 9,90. Tá nos escutando, nunca ouviu falar da Quero 2Pay? Vai dar um Google, pesquisa, mete lá no Imagens, olha o visual daquele cara, referendado pelo Café Empreendedor. Depois, na finaleira aqui do nosso vídeo, eu vou deixar a Jéssica falando. A Jéssica traz a mensagem aí, o comercial do Quero 2Pay. E outra coisa que eu ia dizer que é o seguinte, né, cara? R$ 9,90, 12 de R$ 9,90 tá barato. Ainda tem mais desconto, tem mais 10% aí, que é o desconto exclusivo do Café Empreendedor, cara. Então, desconto, só usar o cupom de desconto lá, Café Empreendedor 10, e aí você ganha mais ainda 10% de desconto na compra da sua queridona Smart. Vamos de gotas? Vamos de gotas. Pô, me pegou desprevenido, cara. Mas a gente esqueceu, então vamos... Cada vez que um novo líder fracassa, a incapacidade de aprender está entre as causas. Boa. Essa é um tiro também, né? Pô, mas... Cada vez que um novo líder fracassa, a incapacidade de aprender está entre as causas. E aí eu deixo para curadoria de Martins Érica, porque vai falar do livro, né? Vou deixar para falar o nome do autor. Muito bem, então esse Gotas, ele é uma frase do Michael Watkins. Eu falaria assim. Que é o autor do livro Os Primeiros 90 Dias, que é a nossa dica de hoje, né? Então, já que a gente está falando sobre liderança, esse livro ele discute como novos líderes podem construir estratégias de sucesso, focando na janela de tempo que é a transição, né? E ele começa até dizendo que eu não estou com o livro hoje físico aqui, a gente está só com o digital, mas depois na postagem vai entrar direitinho, vai dar para ver a capa. Aí ele vai dizer o seguinte: um presidente dos Estados Unidos tem os primeiros 100 dias para mostrar que veio, né? Mas um novo líder, de forma geral, tem 90 dias. Nesses 90 dias ele tem que focar e construir bem como é que vai ser essa transição. E aí é o espaço que ele tem para dar as cartas e mostrar qual vai ser, né, o ritmo de trabalho, porque essa janela de 90 dias é um período crítico. Então ele vai falar bem sobre isso, sobre como novos líderes podem se estabelecer. Ele traz estratégias, traz casos, né? E é uma dica que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje, então, lições sobre liderança. Esta é a estante de hoje, os primeiros 90 dias, estratégias de sucesso para novos líderes. No Brasil, publicado pela Alta Books. Muito bem, baita dica de livro.
Show de bola. Logo mais vai estar nas nossas redes sociais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Então, fechando mais um podcast do Café Empreendedor. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org, onde você encontra mais de 300 episódios sobre diversos assuntos aí relacionados à gestão, empreendedorismo e negócios. Muito bem, então, galera, nós vamos fechando. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.